somente tendo livre-arbítrio é que faz sequer sentido que Deus exista. E aí sim, pois acredito que naturalmente o livre-arbítrio traz consequências mediante as escolhas que tu fazes. Poder absoluto é fazer o que está dentro da lógica, ou seja, Deus não consegue criar um quadrado de círculo, nem vice-versa. Deus não consegue fazer uma pedra que seja tão pesada que ele não consegue levantar. Sendo como somos, sendo a nossa natureza tão má, É. qual de facto seria o benefício da dúvida que Deus nos deu? Mas eu acho que isso mostra-me a mim um amor imensurável que Deus tem por nós. E aqui é a minha opinião, sob pena de ferir suscetibilidades. Como é que é, pessoal? Está tudo fixe com vocês? Pá, tem aqui um convidado especial. O grande, não é um grande, é o grande amigo meu, pá, Pedro. Obrigado por estares aqui. Não sei como é que és que eu te trato. Pedro, Zé, É igual. Slowly. Não, Qualquer não, um. Slowly não? não. Ok. Pá, vocês sabem que este livro tem estado na minha mente e tenho pensado e refletido várias vezes sobre ele. E apesar da falta de vídeos, penso que este vídeo vai ser um bocado especial. Eu já queria fazer isto com o Pedro já há algum tempo. Fiz, que eu vim aqui e fiz de fazer isto com ele. E por acaso eu acho que não escolhemos, digamos, individualmente o capítulo. Penso que foi um bocadinho por sorte, mas acho que é um capítulo fixe para refletir. E tenho aqui algumas perguntas para lhe perguntar. Claramente aqui, vocês já sabem, eu vou estar aqui basicamente a ver as notas que eu tenho. Ele também tem o livro dele se quiser ver. Eu tenho aqui algumas notas, eu vou dizer a página e vou mais ou menos dizer o que é que o Lewis está aqui a dizer, de uma forma mais simples. Ou seja, vou basicamente citá-lo. E depois tenho aqui basicamente tem aqui algumas respostas que ele disse, mas antes de fazer essas respostas ou dizer, estou curioso para ver o que é que o Pedro vai dizer. Se o Pedro não tiver nada a dizer, tranquilo, e avançamos e vamos vendo. Também aqui não é uma cena de ficar muito, digamos, com um foco muito grande no específico. Se depois tivermos que alastrar um bocadinho o vídeo ou alastrar a conversa, é tranquilo. Portanto, vamos começar aqui com o capítulo 3 do segundo livro. Como vocês sabem, isto tem, acho que são 5 livros, ou seja, 5 livros num. Nós, nos primeiros capítulos, vimos muito sobre a moralidade e percebemos o porquê do argumento que é um dos meus argumentos e o argumento onde hoje reflete mais sobre a moralidade. E aqui nós estamos a perceber estamos a ir mais a fundo e a perceber algumas particularidades que ele entende e que ele disse na rádio na altura, após a Segunda Guerra Mundial. Eu vou começar, não sei se tens alguma cena a dizer. Não? Pronto. Eu vou começar então aqui a dizer, a citar aqui a primeira página, na página 47. Ele aqui diz que está este estado de assuntos em acordância com a vontade de Deus? Se sim, então ele é um Deus estranho. Se não, então como um Deus com poder absoluto não consegue contrariar algo que não vai de encontro à sua vontade? Isto aqui, claramente, é refletir se acontece algo de mal, não é? E ele aqui fala do poder mau, porque no capítulo anterior ele fala sobre os dois poderes e fala o porquê desses dois poderes, o poder bom e o poder mau, não fazerem sentido independentes, porque o mal depende do bem, né? Enquanto que o bom é algo que é independente, não está dependente de nada, só da natureza de Deus, digamos assim, enquanto que o mal está dependente de alguma coisa. Para além disso, desse capítulo, ele aqui tenta perguntar, ou isto é uma das perguntas que lhe perguntaram na rádio na altura, que é como é que, e agora chuto para ti, Pedro, como é que um Deus com poder absoluto não consegue contrariar aquilo que vai à vontade dele? Bom, eu acho que é preciso perceber que são duas realidades que acontecem ao mesmo tempo, quase como se fossem duas linhas paralelas, não é? Que elas continuam e seguem-se no tempo na mesma direção, mas elas nunca chegam a conflituar uma com a outra. E há que perceber que a dimensão da omnipotência de Deus e do poder absoluto que Deus tem, em nada contradiz, nem em nada se vê abalada pela possibilidade de tu ou eu termos o nosso próprio poder. Quando no capítulo anterior Lewis fala sobre a existência do mal e sobre o mal ser uma dimensão complexa, ou a própria vida ser uma dimensão complexa, ele diz que de facto quando nós próprios nessa busca estamos à procura de algo muito mais do que a simplicidade, é idiota depois queixarmos de que esse algo mais não é simples. Ou seja, isto para dizer que o nosso livre-arbítrio em nada conflitua e em nada ataca o facto de Deus ser omnipotente. Eu acho que este capítulo em específico é interessante
falarmos sobre isto porque, a dada altura, nós percebemos que há um choque no nosso entender sobre se Deus pode fazer, porque é que depende de nós fazermos certas coisas. Só que o que eu acredito é que Deus concede-nos livre-arbítrio. Deus dá-nos liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha é uma consequência direta e necessária da existência do bem. Como o Lewis fala, e eu próprio já escrevi sobre isso, na linha de Chesterton e do livro de Jó, a existência do mal e a dimensão do mal não é uma realidade própria e autónoma. Quando o mal existe, é a ausência de bem. Ou seja, a existência do mal depende da existência do bem. E da existência do bem depende uma coisa que é a liberdade humana, o livre-arbítrio. E quando nós percebemos que a única forma de o poder absoluto de Deus se concretizar na nossa vida é nós termos liberdade para escolher, então percebemos que um não conflitua com o outro. Porque quando Jonas é chamado a pregar o arrependimento à cidade de Nínive, ele foge e desobedece ao mandamento de Deus. Como é que seria possível para nós, não é? Mesmo para quem não acredita, mas vendo isto como se fosse uma história literária, não é? Sabendo que há para aquela pessoa um chefe supremo, um rei dos reis, um senhor dos senhores, um Deus, e saber que esse Deus visita essa pessoa e lhe incumbe de uma ordem, mas mesmo assim essa pessoa, apesar de reconhecer, desobedece. Então nós podemos perguntar, que Deus é este? Se é um Deus todo absoluto, porque é que simplesmente não obrigava Jonas a cumprir essa missão? Mas aquilo que nós temos que perceber é que quando nos diz João 3,16 que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, quando o próprio Pai sacrifica o Filho por amor de nós, o que ele nos mostra é que o grande sacrifício que demonstra o poder absoluto dele foi feito. Agora há sobre nós a tal realidade paralela, a tal linha paralela que decorre ao mesmo tempo, o poder de escolhermos fazer o bem ou, ao não praticar o bem, praticar o mal. E conseguimos perceber que somente tendo livre-arbítrio é que faz sequer sentido que Deus exista. Porque senão, daquilo que nós falávamos e tratávamos, era uma vida de escravidão. Se Deus, de facto, fosse uma entidade abstrata, altamente autoritária, e que em nenhum momento te desse a ti o poder de escolher, como é que nós poderíamos dizer que viveríamos bem? Se nós, quando somos crianças, somos e praticamos o mal, somos castigados, somos aquilo que nos dizem priva-nos, não é, a nossa liberdade. Por isso é que eu digo que quando há mal quer dizer que não há bem, e quando não há bem, uma das coisas que não existe em princípio é a liberdade de escolha. E então eu acredito que Deus concede essa liberdade de escolha, que não se contradiz com o seu poder absoluto, e ele fala porque ele não quer impor o seu poder numa primeira fase. Aquilo que ele quer é dar-te a ti, dar-me a mim, a oportunidade de escolher. E aí sim, depois acredito que naturalmente o livre-arbítrio traz consequências mediante as escolhas que tu fazes. E se a escolha for de facto a desobediência e for contrária àquilo que Deus incumbe, então eu acredito que aí está, naturalmente as consequências serão negativas. Epá, eu, por acaso, o Luís fala sobre isso, fala nesta página sobre o livre-arbítrio, e é bacana que ele não fala sobre isto aqui, mas nós também temos que perguntar o porquê, o que é o poder absoluto. Nós temos que ver exatamente o que é poder absoluto para Deus, porque poder absoluto é fazer o que está dentro da lógica. Ou seja, Deus não consegue criar um quadrado de círculo, nem vice-versa. Deus não consegue fazer uma pedra que seja tão pesada que ele não consegue levantar. Portanto, nós quando falamos sobre o poder absoluto, antes de nós chegarmos aí, eu penso que nós temos que perceber qual é mesmo o poder absoluto de Deus, porque existe, lá está, para além disso, ele próprio que teve o limite, criou a limitação dentro do seu poder absoluto para dar-te a liberdade, porque essa liberdade é basicamente uma liberdade que precisas ter para tu amares alguém e amares claramente Deus. Portanto, e só um ser que consegue limitar o seu poder absoluto tem que ter anteriormente o poder absoluto. É a mesma forma de que eu for comer agora uma maçã. Eu, para diminuir o tamanho da maçã, preciso ter a maçã toda, não é? Portanto, acho que esta frase, ou este conceito do poder absoluto, Lewis não fala aqui, mas Frank Turek
um gajo, pá, que teve muito, para além de ti, teve muito, teve muito, ou seja, muito, um, teve muita profundidade em mim no início e falou sobre isto. Tem um vídeo muito bacana sobre o poder absoluto de Deus. E sobre o free will, né, que é o livre-arbítrio, que é, ou seja, ele limita o seu poder. E o que é que ele faz aqui? O Lewis, pá, ele fala sobre exemplos, ele vai buscar exemplos simples para a malta perceber. É a mesma coisa que a nossa mãe, quando nós somos pequenos, não é? A nossa mãe tem uma vontade nela que é nós arrumarmos o quarto. E nós, como pequenos, temos a liberdade para arrumar ou não. Agora, ela deu-nos a liberdade para escolher entre os dois. Mesmo que a vontade dela seja que nós arrumemos o quarto. Ela vai ao quarto e provavelmente vai ver um urso no chão, ou folhas no chão, ou lápis no chão, que seja. Mas nós escolhemos nós escolhemos não fazer perante a nossa liberdade, porque ela quer, a nossa mãe, apesar de ser contra a vontade dela, ela dá-nos essa própria liberdade. Portanto, da mesma forma, Deus dá-nos essa liberdade. Deus dá essa liberdade porque senão éramos robôs. Não é? E éramos, digamos, nós não tínhamos esta consciência do livre-arbítrio. Nós conseguimos saber que existe livre-arbítrio porque nós temos livre-arbítrio para saber isso. Portanto, penso que é algo a notar. Nesta página 48, ele tem aqui outra nota que é, ele vai um bocadinho mais ao detalhe sobre isto. Ele diz assim: aparentemente ele pensou que o risco vale a pena. E talvez as pessoas estejam inclinadas a discordarem dele. O que é que achas sobre isto? Ou seja, teve o risco. Ele pensou, ok, livre-arbítrio, será que o risco compensa? E ao pensar isso, porquê é que achas que ele aceitou esse risco? Ou não achas a premissa, se não achas a premissa certa? Isto é sempre uma questão interessante de se pensar, na medida em que Deus tem três dimensões, que nós mencionamos há pouco, a omnipotência, portanto o poder absoluto, a omnipresença, a questão de se fazer presente em todo lugar, a toda a hora, em qualquer momento, e a omnisciência, ou seja, a capacidade de dominar em absoluto o conhecimento, de saber tudo. E de facto é sempre intrigante, e é sempre uma pergunta com que eu me faço, mas não tanto do lado cético ateísta de criticar a Deus, mas de facto perceber porque é que Deus, ou seja, porque é que nós, sendo como somos, sendo a nossa natureza tão má, qual de facto seria o benefício da dúvida que Deus nos deu. Mas eu acho que isso mostra-me a mim um amor imensurável que Deus tem por nós. Porque repara, isto faz-me lembrar o caso de, por exemplo, um jovem que, por circunstâncias da vida, se afunda numa situação de toxicodependência ou fica sem rumo, fica sem objetivo e leva uma vida desorientada e a determinada altura volta à casa e os pais, independentemente de tudo aquilo que se possa ter passado, lá estão eles prontos para acolher. E eu penso de facto nisto, que é, Deus corre um risco. Eu não consigo ver que Deus corre um risco. Isso mostra-me a mim a predisposição que Deus tinha para nos amar desde o primeiro momento. Quando, na criação, quando Deus cria o homem e coloca Adão no jardim do Éden, aquilo que nós vemos e aquilo que a Bíblia nos retrata não foi quase como uma relação de criador-criação num sentido de uma hierarquia rígida, altamente superior. Porque aquilo que a Bíblia nos mostra é que Deus ia todos os dias ao jardim visitar Adão e falar com Adão. Ou seja, a percepção que nós temos, nós transpuséssemos isso para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida prática, a percepção que nós íamos ter é que a pessoa que nos fizesse aquilo que Deus fazia a Adão é que era nossa amiga. Ou seja, havia uma relação de intimidade, uma relação de cumplicidade. Isto para dizer que Deus sabia qual é que seria o desfecho? E eu acredito que sim. Contudo, em nada isso invalida ou contesta o amor que Deus tem por nós. Pelo contrário, eu acho que fortalece ainda mais essa tese. O que eu acho é que, e aqui é a minha opinião, sob pena de ferir suscetibilidades, o que eu acho é que é muito mais fácil da nossa parte desmontar uma narrativa e culpar Deus da criação. Quando Eva
influenciada pela serpente, convence Adão a comer da árvore do conhecimento, a árvore do fruto e do mal, e é isto que é engraçado, nós também transpormos e percebermos porque é que as pessoas criticam, porque aquilo que a serpente diz a Eva é: se tu comeres desta árvore, serás como Deus. Ou seja, a tentação, este pecado em específico, é o nosso desejo, é o nosso ego a ser inflamado, é o nosso ego a ser insuflado por alguém. E quando Eva se põe nessa situação, ele influencia Adão. E quando Deus vai ao jardim, abrem-se os olhos de Adão, não se abrem os olhos de Eva, porque sobre Adão é que havia uma responsabilidade. E porquê é que seria mais fácil desmontar esta narrativa? Porque se nós formos práticos e virmos as coisas, Deus incumbiu Adão de uma tarefa e Adão falhou. Ou seja, agora Adão é chamado à responsabilidade. E não é por isso que Deus deixa de amar. E o que nós muitas das vezes confundimos é o amor e o conforto. Nós achamos que quem nos ama, muitas das vezes, vai zelar pelo nosso conforto. Mas, tendo eu a educação que tenho e quero acreditar que um bom pai e uma boa mãe é isso que fazem, por muito conforto que eles te garantam, é chegada à altura, a determinada fase da tua vida em que é necessário tu assumires responsabilidade por aquilo que tu fazes. E em nenhum momento tu colocas em causa o amor dos teus pais. E aqui eu acho que é a mesma coisa. Deus não corre risco absolutamente nenhum. Deus sabe o que faz. Eu acho que nós não estaríamos sequer a ter esta conversa se não houvesse esse risco. Se não houvesse essa escolha. Se Deus não nos tivesse atribuído a nós o poder de escolher, o poder de governar, o poder de dominar sobre as nações, o poder de amar o outro, como tu ainda há pouco referias. Tudo o resto, podemos falar de tudo o resto, mas aquilo que o livre-arbítrio efetivamente remonta, e a base do livre-arbítrio, é a possibilidade de tu escolheres amar alguém. Sobre todo o resto, edifica-se esta premissa de que é a possibilidade de tu amares é decorrente do livre-arbítrio. Para complementar o que eu estava a dizer, na página 49, a meio da página, o Lewis tem uma frase que diz: The moment you have a self at all, there is a possibility of putting yourself first, wanting to be the center, wanting to be God in fact. Ao risco estaria associado isto, ou seja, o facto de Deus concedendo o livre-arbítrio, haveria sempre dentro de ti a possibilidade de tu em algum momento quereres ser superior a Deus. Aliás, é isso que faz com que haja a construção da Torre de Babel. Quando se constrói a Torre de Babel, o objetivo era chegar ao céu, a ideia de vizinhança a Deus, de tocar a Deus e de facto haver essa rivalidade. O que eu acredito é que em nenhum momento tu poderias amar a Deus, em nenhum momento tu poderias servir a Deus se Ele não te desse a escolha e não corresse esse risco. Se fosse um Deus autoritário, tu não haveria versículos na Bíblia que te dizem: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não iríamos ver Jesus Cristo ao longo de todos os evangelhos, quando opera milagres e quando liberta pessoas do cativeiro, a dizer-lhes: levanta a tua cama e anda, agora és livre. Nós vimos tudo isso porque Deus, quando entra, transforma e liberta. Ou seja, seria no mínimo paradoxal, para não dizer absolutamente contraditório, e tornar-se absolutamente caduco, se Deus simplesmente impusesse a sua vontade a cada um de nós. Há um risco associado que eu não acredito que seja um risco. O que eu acredito é, em última análise, tu vais ser chamado à responsabilidade pela escolha, pelo privilégio de poder escolher. Por isso é que nós falamos tanto do dia do juízo final, do dia de julgamento, em que nos diz que Deus trará a justiça a cada um. Deus não poderia trazer a justiça a cada um se nós não tivéssemos essa liberdade. Se estivéssemos condicionados a fazer algo, em princípio, nós até poderíamos estar obrigados a fazer coisas que nós não queríamos. Então não faria sentido eu ser julgado por fazer uma coisa que eu não queria em primeiro lugar fazer. A ideia de julgamento, mesmo na justiça corrente, é que tu és chamado à responsabilidade por algo que tu fizeste e que em princípio quiseste fazê-lo porque tens essa liberdade. Tive essa escolha. Tu pegaste uma cena há pouco, muito boa, que eu curti, que é o pessoal está inclinado a discordar dele, não é? Ou seja, as pessoas às vezes estão inclinadas a discordar. Se fores a ver isto, não? Tu estás a discordar de um ser que te criou, que criou a tua racionalidade. E é o que o Luís diz aqui. Tu discordas de alguém, tu estás a utilizar o poder de discordar que te foi concebido a ti por o ser que deu-te esse poder. Quer dizer, como é que tu tens a confiança que tu é que estás certo? Porque aqui é o que diz aqui. É como cortar o ramo em que estás sentado.
Tipo, é literalmente, tu estás sentado na árvore, no ramo, e estás a discordar. E o facto de estás a discordar do ser que criou esse poder, que te deu esse, É concedeu como esse poder, cortares o teu fundamento. já, é tu não teres confiança em quem te deu a tua racionalidade, Uhum. estás a ver? E depois já está. Nós nem sequer compreendemos, e se calhar também é por isso que ele não se mostra agora, porque nós não iríamos perceber a dimensão e a capacidade, nós não conseguimos perceber, apesar da nossa mente ter sido criada por ele, porque é por isso que eu confio, é por isso que eu confio na minha racionalidade, é por isso que eu confio nas coisas que estou a dizer também agora a ti, é por isso que eu tento ao máximo articular e tenho este poder menos pior que tu, mas tenho o poder de articular pelo menos uma frase. Esse poder foi concebido por ele, não por uma chance de 0.00001, percebes? Portanto, é por isso que nós dizemos que nós temos, é preciso ter menos fé para acreditar em Deus, mas a fé ainda existe. Menos fé, esclarecendo, do que um ateu. Menos fé do que um Nesse ateu, sentido, exatamente. sim. Menos fé do que um ateu. Ou até mesmo agnóstico. Mas Sim, agnóstico sim. até é mais difícil, porque tu tens que fazer juízo de valor todos os dias. Uhum. Não é? Sim. Tu tens que acordar todos os dias e julgar a pessoa, mesmo que seja Sim, eu acho que é mesmo o que exige mais fé, de facto, é ser ateu, no sentido de destituir de qualquer tipo de metafísica na existência do ser humano. A mim o que sempre me fez confusão, à parte da minha crença em Deus absoluta, absoluta no sentido em que eu sei que Deus é real, mas a minha crença oscila, como é óbvio, ela não é absoluta, porque não poderia ser, Claro. pode estar mais fortalecida, mas sem dúvida que há alturas em que não está tanto. Mas aquilo que sempre me fez confusão em quem se diz que é ateu é de facto excluir a priori hum, a maior dimensão que existe do próprio ser. É categorizar toda a existência humana como algo absolutamente temporário e destituído de sentido. Porque ainda que, por exemplo, nós saibamos que este mundo é passageiro, né, e a nossa vida aqui é uma passagem, e que o nosso alvo é de facto a vida eterna, e no fundo esta vida é a preparação para, e é, lá está, o domínio do livre-arbítrio em que Deus te dá a oportunidade de tu escolheres aquilo que tu queres eternamente. E eu quero acreditar que mesmo assim nós olhamos para a vida terrena como provida de muito sentido. Aliás, quando nos Evangelhos Jesus nos incumbe a todos da grande comissão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, mostra-nos de facto que há valor neste mundo nesse sentido. Há valor no tempo que tu tens, há valor na tua existência, há valor na possibilidade, há valor na tua racionalidade, nos dons que tu tens. E a mim o que sempre me fez confusão, e que, como é óbvio, exige uma super fé de quem acredita nisso, é simplesmente dizer que sou ateu e de que não existe em absoluto nada para além daquilo que é a vida física. Uhum. E, portanto, a partir daí também não será de admirar que certos movimentos também se eregem desta premissa e depois, claro, têm as consequências desastrosas que conhecemos. É engraçado porque essa cena do ateísmo é. Eu durante muito tempo fui ateu. Mas eu fui ateu porque não investiguei. Eu acho que é este o problema. É tu não quereres ou não teres a vontade de investigar porque pensas que pá, é ridículo. Acreditar em Deus é como acreditar no Pai Natal. Tipo, já ouvi estas, percebes? E imagina, eu tenho compaixão para estas pessoas no sentido em que eles estão cegos neste momento. E imagina, eu não tenho a tal 100% de certeza e muita gente pede a prova, não é? Aquela prova científica que, pá, só acredito se mostrares a prova. Mas essas pessoas são hipócritas no sentido de que, quando eles vão à farmácia e pedem um Benuron, eles não vão fazer o teste se aquilo tem veneno ou não. Mas há uma confiança. Há uma confiança. Mas é exatamente isso que nós temos. Nós não temos a certeza absoluta de que Deus é real. Mas nós temos uma confiança, e eu acho que essa confiança é importante, porque vem do mistério que há, e após esse mistério é aí que existe a fé. Portanto, nós todos acreditamos em algo, nós todos levantamos todos os dias por alguma coisa ou por alguém. Mas é engraçado ver que, às vezes, nós podemos estar a levantar por uma pessoa, um ser humano, seja pai, seja irmãos, seja namorado, que no fim não é eterno, vai acabar, e que podemos comparar um ser que é eterno. Aí é que tu vês realmente os frutos que vêm, e eu vejo isso na minha vida, que é os frutos que isso advém acreditar em alguém que é eterno
e que está sempre comigo e que eu sinto cada vez mais uma presença. Não tanto neste momento como tu, como pelo que eu vejo, mas eu sinto e presinto naquelas vezes em que estou sozinho, muitas vezes à noite, eu sinto que ele está comigo, percebes? E é algo que eu nunca senti na minha vida. Nunca. Mas tive que pesquisar, tive que perceber realmente. O que me ajudou foi mais a parte lógica no início, mas nem isso é suficiente. E é esta. E é este o objetivo. Penso que é este o objetivo, que é ok, fixe, é bacana ter a parte lógica, e porque é que é mais lógico pensar em Deus e não na sua existência e não na sua existência, mas para além disso, não é só a parte lógica que tu tens, ou que tens que ter, ou que tu deves ter, é uma relação com ele. E é quando tu depositas mesmo a fé e depositas o amor que tens por ele. Eu acho que, e para complementar o que tu dizes, eu acho que os dois concordamos, e é uma coisa que nós falamos com alguma frequência, e que é negligenciado pela maioria das pessoas, é que de facto todos temos fé em algo. As pessoas é que não têm, quem não é religioso não tem propriamente essa consciência de que está a exercer fé sobre algo. E o mundo em que nós vivemos hoje, na decadência do Estado pós-moderno, o que mostra é que a sociedade como um todo tem uma fé absolutamente cega e inabalável em superestruturas como o Estado, e como, por exemplo, podemos falar da indústria farmacêutica, ao caso de tu ires a uma farmácia e acreditares que de facto aquele medicamento, e depois, claro que sim, há toda a fé que vem, a fé ou a confiança que existe, eu saber que tu tomaste um Benuron de 8 horas e surtiu efeito, e de facto conheço vários testemunhos desse género, mas de facto todos exercemos esse tipo de fé. O que eu acredito é que, como tu dizes, e bem, eu sou muito apologista disso, eu acho que quando nós falamos sobre Deus temos que saber separar o trigo do joio, na medida em que uma coisa é discutirmos a existência lógica de Deus, e aqui estamos no domínio, eu diria, filosófico, teológico, vamos discutir efetivamente alguma da metafísica, porque vamos colocar em causa aquilo que é o que é o ser humano para nós, em primeira linha, é disso que se trata essa discussão. Quando nós discutimos a existência lógica de Deus, também estamos a propriamente tentar ponderar qual é que é o valor da vida humana. E depois tentar, lá está, encaixá-la, é uma discussão filosófica e teológica que depois parte para a dimensão política, porque depois aquilo que nós queremos é, atribuindo à vida humana um valor, que no nosso entender é de facto um valor de dignidade e um valor inviolável, porque a vida humana seria inviolável, há que depois construir toda uma vida em sociedade com base nisso. Isto é uma dimensão em que eu acredito que há muita tinta já correu sobre isso, e 2000 anos de história mostram-te, mais do que 2000 anos, mostram-te que há discussões sobre isso e muitos autores sobre isso. Mas aquilo que verdadeiramente importa ao final do dia é que da conclusão da existência lógica de Deus é chamada não agora à prova a tua razão, mas à prova a tua fé. Porque a tua razão é também ela dúbia na medida em que em alguma circunstância da tua vida pode haver algo que é mais apelativo à tua razão do que, por exemplo, a existência lógica de Deus. Por isso é que, e tu dizes, e bem, mais do que a existência lógica de Deus é a ideia de relacionamento com Deus. Mas só é possível relacionar-te com quem tu conheces. E conhecer a Deus implica que tu conheças a sua palavra, implica que tu conheças o seu histórico, aquilo que ele já fez, as suas ordenanças, os seus mandamentos, e implica uma coisa que muitas das vezes as pessoas não entendem. E eu aqui às vezes dou o benefício da dúvida, que é simplesmente as pessoas não entendem, mas infelizmente eu quero acreditar que hoje em dia é que as pessoas não querem entender. As pessoas recusam-se a entender. E eu entendo, porque o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem da cruz, a verdadeira mensagem da existência de Deus não é uma mensagem de conforto. Nós falamos muito disso. A noção de conheceres a verdade não é uma mensagem de conforto, não é uma mensagem de conveniência. Então eu quero acreditar que grande parte das pessoas estão confortáveis e não querem ser confrontadas com esta verdade, porque isto põe na balança aquilo que tu fazes de bem, mas acima de tudo aquilo que tu fazes de mal, e o mais grave é aquilo que tu não fazes e tinhas o dever de fazer. Quando Deus nos fala
sobre o nosso estado e o estado da nossa vida espiritual, ele diz: antes fosses frio e porque és morno, Uhum. te vou cuspir da minha boca, vou vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, era preferível um estado de apatia total, de ignorância, Uhum. do que daquele que já ouviu falar, Vou falar. daquele que até experimentou outra coisa, Uhum. mas simplesmente escolheu ignorar e é morno. Ou Yeah. seja, hoje é uma coisa e amanhã é outra. E é neste contrassenso que as pessoas vivem, de não querer lidar com essa Aquela realidade. cena que tu disseste há pouco tempo, tu há pouco tempo, pá, acho que posso dizer isto, Podes. tu pregaste, tu andas a pregar por aí, pelas igrejas evangélicas, e a última pregação que eu ouvi, tu disseste isto, é melhor tomar uma decisão do que não tomar uma decisão, porque não tomares uma decisão é aquela que tu não devias fazer. É, o que eu costumo dizer é que não tomar uma posição é tomar uma posição. Sim. E essa é a primeira linha que as pessoas têm que perceber. A ideia de que tu, ao não tomares uma posição, não estás a fazer nada é mentira. Tu estás a fazer isto, estás a fazer muito. Portanto, o que eu digo é que quando tu não tomas uma posição, tu estás a tomar uma posição, e essa é a pior posição de todas, que é a de cobarde. É a de cobardia, porque lá está, tu escolhes ficar conformado, tu escolhes ficar apático, tu escolhes ficar ignorante. Por isso é que nós hoje falamos até falávamos há pouco, não é? Sobre a crença cega que existe no Estado e tudo mais. Uhum. O tipo de ignorância que nós tratamos hoje na sociedade, e principalmente nas camadas mais jovens, nós não podemos tratá-la da mesma ignorância que falávamos há 30, 40, 50 anos. A ignorância de há 30, 40, 50 anos era por falta de acesso à informação, pela dificuldade que existia, por toda uma estrutura de uma sociedade que não era alfabetizada, que não tinha acesso à educação. Sim. Então, uma coisa é esse tipo de ignorância, outra coisa é numa sociedade altamente digital, altamente informada, altamente com um acesso incrível a tudo, haver essa ignorância em massa que também nos leva também a questionar muita coisa. E eu, ainda ontem, falava disso à saída da igreja, que nós também temos que perceber que a nossa vida espiritual, ou seja, a nossa vida com Deus, muitas das vezes também é um reflexo daquilo que é a nossa vida cotidiana. Se aquilo que nós vemos hoje na sociedade, nas pessoas que estão à nossa volta, são pessoas que não têm compromisso, não assumem responsabilidade, que descartam as relações humanas, trocam de amigos como quem troca de roupa interior, trocam de relacionamentos como quem troca de roupa interior, abandonam trabalhos porque são confrontadas com uma situação de desconforto. Nós depois não podemos esperar que de facto haja muito compromisso com Deus quando não há compromisso com a pessoa que está ao nosso lado. Nós não podemos esperar que alguém ama Deus quando não ama ou não se compadece de compaixão com alguém que está ao seu lado a sofrer. Portanto, eu acho que os dias em que vivemos exigem que nós, e para concluir o raciocínio, voltando ao início, que não me esqueci, os tempos de hoje exigem que nós, de facto, num primeiro momento, vamos discutir porque é que a existência de Deus é um argumento lógico, exige discutirmos, de facto, e desmontarmos toda uma estrutura de pensamento que as pessoas têm de que não são conscientes, de que é subconsciente, porque a estrutura de ensino, é a estrutura familiar, é a estrutura social, são as redes e tudo mais. Exige num primeiro momento isso, mas é depois necessário também tomar o passo de mostrar que todos nós temos esse exercício de fé, todos nós exercitamos fé, então também é chamada a fé a ser exercitada para o nosso relacionamento com Deus.